Marcos capítulo 14, o versículo 5 em diante, onde diz aqui a atitude de uma mulher que entrou na casa do Simão, onde Jesus estava ali participando de um jantar. E ela fez um ato, né, muito bom, mas as pessoas que estavam ali se ficaram incomodadas. O versículo 5 diz: porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-la aos pobres, e bramava contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-as, para que a molestai? Ela fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Jesus, ele estava ali, todos estavam em festa, celebração, mas Jesus, na realidade, ele já tinha ouvido, já sabia o que ele ia passar. E Jesus Cristo, ele se encontra no meio de pessoas, assim como ele ia entrando em Jerusalém, todo mundo gritando: hosana ao rei, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Todos estavam em festas, mas Jesus sabia que aquela seria a última entrada dele em Jerusalém. E aqui esta mulher, ela chega e faz algo extraordinário. Jesus disse: esta fez o que podia, né? Antecipou-se a ungir-me o meu corpo para a sepultura. Jesus estava ali. Ele era ser humano, Jesus também sentia. Ele participava dos sofrimentos físicos também. E esta mulher chegou ali com o que ela tinha de melhor. Talvez não sabemos a reputação desta mulher, né? Mas quando a mulher, no livro da casa de Simão, né, o fariseu, quando a mulher estava ali derramando, né, o unguento sobre os pés de Jesus e enxugando os cabelos, os pés de Jesus, né, com os seus cabelos, porque ela estava chorando. E as pessoas diziam: se ele soubesse que essa mulher não deixava tocar nele. Aqui não tem nenhum registro da situação dessa mulher, mas ela fez algo extraordinário. Ela fez isso, ela antecipou a ungir Jesus. Jesus, ele passou por dificuldades, por problemas. E muitas pessoas dizem assim: mas para Jesus era fácil, ele tinha poder. Talvez você pense assim, porque você só vê o Jesus, né? Você só conhece o Jesus que é divino, mas ele também é humano, né? Ele participou também das dores. E ele estava ali nesse momento. E esta mulher fez algo maravilhoso. E Jesus diz: olha, ela me ungiu, né, para o meu sepultamento. Porque era comum, né, naquela época, quando alguém morria, quando alguém falecia, que ia ser sepultado, né? Então nós temos aqui Lucas capítulo 23, que diz aqui a respeito quando Jesus morreu, né? E eis que um varão por nome José, senador, homem bem e justo, que não tinha consentido no conselho dos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, que quando Jesus já tinha morrido na cruz, né? E havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então Jesus, esse homem, ele tinha condições financeiras, né? E ele tinha prestígio também com Pilatos. E Jesus foi envolvido em especiárias, né? Apesar que Jesus, ele poderia dizer assim: não precisa não, porque eu vou ressuscitar o terceiro dia. Não, mas Jesus, ele estava ali, né? E nós temos também, que diz que
na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus, Nicodemos também estava ali com José de Arimateia. Nicodemos que foi o homem que foi procurar Jesus, né? João capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus mais oculto, por medo dos judeus, a Pilatos lhe permitira tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 arretéis de composto de mirra e aloes, homens que deram também o melhor para Jesus. Muitas vezes as pessoas não compreendem o ato de uma pessoa, mas Jesus ele valorizou o ato desta mulher. Você não pode usar desculpa, poder dar aos pobres, não. Se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador, a sua alma é pobre e você precisa deste Jesus.